Olá, muito bom dia para você de casa, bom dia para o senhor, bom dia para a senhora. A semana está começando, minha gente. Está começando bem, hein? Com um clima gostoso, uma chuvinha gostosa, a madrugada toda praticamente com chuva. É bom demais para dormir, dura para acordar, né? Mas aqui estamos nós, acordados e com a bateria recarregada para levar muitas entrevistas, muitas informações e boas vibrações para toda a região de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Hoje, aqui de Araçatuba, nós vamos falar sobre vasectomia. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, aproveita que o Dr. Maurício Tunes, que é urologista, vai estar aqui com a gente e já vai enviando pelo nosso WhatsApp. Tá aí na tela, é só mandar pergunta pra gente, é coisa fácil. E Mira Filizola, o que nós vamos ter aí de Rio Preto hoje? Bom dia pra você! Bom dia, ótimo dia, Zani, para você, para todos de casa. É isso mesmo que você falou, ó, baterias recarregadas pra gente iniciar mais uma semana, graças a Deus, né? E Zani, você sabia que hoje é dito o dia da sogra? Olha, dia da sogra! Hoje é o dia da sogra, Então, para aproveitar o dia de hoje, eu peço para que todo mundo aí de casa, além de mandar as dúvidas para você aí a respeito da vasectomia, que é um assunto importantíssimo, eu também peço para mandar o WhatsApp para você que ama a sua sogra. Você que gosta, quer mandar um recado para a sogra, aproveita, nosso WhatsApp tá aqui embaixo. Você que detesta a sua sogra, pode mandar também, tá tudo certo. Não pode xingar a sogra. Não, faz as pazes. Boa, aí sim, aí é legal. Bom, tudo bem, vai. E por isso eu vou fazer a muqueca da sogra hoje. Inventei esse nome agora, só pra calhar com o tema aí. A gente vai começar, porque hoje pode rodar a vinheta, tá na mesa. Muito bem, ó. Moqueca é um negócio que eu penso assim, cada um faz do seu jeito. Na verdade, todas as receitas, né, gente? A moqueca tradicional, a moqueca que se fala tanto, ela é feita com o cação, né? E com algum outro peixe que tenha a parte do osso. Mas, como eu não gosto de cação, não gosto de sentir nada do osso do peixe, eu gosto de peixe lisinho, a gente vai fazer uma moqueca de tilápia da sogra. Pois é, muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais barata também. Então, anota aí a lista de ingredientes para você fazer junto comigo, você tendo sogra ou não. Você vai usar filés de tilápia, cebola, pimentão verde, pimentão amarelo e vermelho. Vai usar tomate, leite de coco, colheres de chá de óleo de dendê, pimenta dedo de moça e cheiro verde. Eu coloquei aí, gente, que as quantidades são a gosto, tá? Por quê? Porque depende muito da quantidade de peixe, da quantidade que você gosta mais picante, menos picante. Eu não gosto de pimentão, Mira, pimentão me dá um pouquinho de azia. Você tira o pimentão verde, põe só o amarelo. Ou seja, essa lista de ingredientes vai estar lá no meu Instagram depois para você fazer com todo mundo que você ama, inclusive a sogra, tá? Vai lá e me segue, @mirafilizola. E a gente vai começar com os nossos filés de tilápia. Esses daqui estão, descongelando ainda, estão um pouquinho congeladinhos ainda. Nós vamos cortar esses filés em pedaços grandes, tá? Pedaços maiores, assim, ó. Pra quê, gente? Como esse peixe vai ficar cozinhando um pouquinho no molho, é importante que esses pedaços não se dissolvam, né? Então, o legal é a gente cortar ele assim. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Então, você corta ele em pedaços, tá? Em pedaços assim, ó. Os pedacinhos vai também, né? Se tiver o cachorrinho do lado, você já dá pro cachorrinho também um pedacinho. Certo? Depois você me conta aí também se você faz moqueca, que jeito que você faz, que peixe que você usa, pra gente saber, porque eu gosto muito de aprender coisas também, né? Porque às vezes, gente, nós fazemos as coisas sempre tão da mesma maneira, né? Tão do mesmo jeito e a gente não aprende. Então a gente não aprende e não faz coisas diferentes. O legal é a gente fazer coisas diferentes, é a gente aprender
com aquilo que a gente não fez ainda, certo? Inclusive opiniões, gente. Inclusive esses dias eu coloquei no... Gosto de bater papo com vocês. Hoje eu acordei filósofa. Quando você tem uma opinião sobre alguma coisa e alguém tem uma outra opinião, ou seja, uma opinião contrária, ao invés de você brigar com essa pessoa, ao invés de você bater no peito e falar, não, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, você faz o seguinte, você simplesmente fala, poxa vida, você tem uma outra opinião sobre isso. Eu vou pensar nisso que você me falou. E pensa. Quem sabe, né? Eu tô evoluída, né? E quem sabe, gente, esse outro jeito de pensar não vai te ajudar. Ó, por enquanto, azeite normal na panela. Não é o de dendê. O fogo médio. A gente vai pôr esse peixinho. É tão fácil fazer muqueca, né, gente? Eu vou dedicar essa muqueca de hoje ao nosso menor aprendiz, o Lucas, que trabalha aqui com a gente, que nos auxilia, que falou que nunca comeu muqueca e hoje ele vai comer. Ó, tá aí. Eu vou colocar agora alho moidinho já. Pra gente já dar uma temperadinha nesse peixinho. Vamos colocar um salzinho. Né? Que peixe sem sal. Tem muitas pessoas que colocam limão nessa hora, mas eu não gosto muito. E eu já vou colocar a pimenta dedo de moça. Bem picadinha. Também a teu critério. Mira, não gosto. Mas, gente, a pimenta dedo de moça nessa receita, ela faz muita diferença, viu? Vale a pena você colocar assim, tá? Vamos dar uma cozinhadinha nesse peixe. Enquanto isso, vamos cortando os nossos outros ingredientes. Deixa ele lá. Vamos cortar a cebola. Aqui. Rodelas fininhas, tá, gente? Vou puxar minha manguinha aqui. Rodelas finicas. Assim. Deixa o peixinho lá, porque se você ficar mexendo muito, ele vai desmanchar, gente. Essa é a diferença se você pegar um peixe com osso, né, como o cação. Tá certo falar peixe com osso, gente? Ai, vocês entenderam, né, que eu quis dizer? É, né, o cação tem osso, né? É osso aquilo, não é? Porque se você pegar um peixe um pouco mais durinho, ele não corre esse risco, né? E aí você faz, como eu disse, o peixinho que você tiver afim. Os outros ingredientes são praticamente os mesmos, ó. Aqui, vamos dar mais uma mexidinha, ó. Lembrando que ele não precisa ficar muito cozido ou totalmente frito, porque ele vai cozinhar ainda. Então, vai indo assim devagar, tá? Deixa eu chamar meu amigo Flávio Zani, ele tá aí a postos? Tô. Flávio Zani, meu amor. Oi. Gosta de muqueca? Eu amo muqueca, adoro muqueca. É? Como sempre que eu vou a algum lugar, eu não sei fazer, tô aprendendo um pouquinho agora com você. Mas sempre que eu vou num self-service... Você vai ver como é fácil. É muito fácil, eu tô vendo aí você fazendo, mas sempre que eu vou num self-service, alguma coisa assim, e tem muqueca, eu pego, porque eu não sei fazer na minha casa. Então já aproveito e como do self-service, que é uma delícia. Ai, é muito bom, né? E olha só, já tá aquele cheirinho de pimenta subindo. Delicinha de mamãe. Você vai ver já já, Zani, como é que vai ficar esse prato gostoso. E é outra coisa que eu amo, bom, pimenta. Nesta hora... Ah, então você vai curtir, porque você viu que eu coloquei aqui, né? Coloquei aqui, é. Mais aqui um pouquinho. Agora vamos com a cebola. Por isso que eu falei as rodelinhas finas, ó, pra ficar bem bonita. Já tá um cheirinho bom.
Por isso também que eu coloquei os ingredientes a olho, porque a gente vai mudando, né? Se tiver menos peixe, um filezinho só, por exemplo, você vai pôr menos cebola, não tem jeito. Ó, dá mais uma leve mexida aqui. Cebola ardida. Isso que eu cortei antes, hein? A vida da apresentadora que cozinha ao vivo não é fácil. É uma emoção, gente, que eu chego a chorar. Vamos dar uma olhada no WhatsApp? Ai, o Silvio de Prudente. Olha lá o Silvio, todo pimpão, de chapéuzinho. Bom dia, Miri Flávio. Início de semana e caindo esta chuva abençoada. Muqueca vai muito bem com esse clima agradável. Silvio, um beijo pra você. O Silvio gravou aqui, ó, a baita chuvona que tava caindo hoje pela manhã. Nessa hora aí eu tava no mercado comprando peixe, Silvio. Um beijo pra você e também um abraço aí pra Presidente Prudente. Apesar de que essa hora aí o Silvio tava gravando ontem à noite, né? Hoje cedo também tava. Thelminha de Araçatuba, bom dia, Mira, querida. Quase engasguei de tanto rir. Sexta-feira do Serginho Malandro. E vou rir até 2050. A Thelma! Vou nem falar nada do C, viu, Thelma? A Thelma falou que foi muito bom e foi bom mesmo, gente. Foi bom. O que eu dei de risada. Depois você pode rever o programa que a Thelma tá falando no YouTube, tá, gente? Fica lá, o programa de sexta-feira, eu com o Beck fizemos aí um monte de fofoca. E no meio disso tudo tinha o bago do Serginho Malandro. Célia e o cachorrinho dela. Olá, Mira, bom dia. Eu amo o seu programa e não perco um dia. Grande abraço. Célia, beijo pra você, beijo pro seu doguinho também. Vamos prestar atenção aqui. Ó, desse jeitinho que tá aqui, eu vou colocar agora o azeite de dendê, só a metade. Que a outra metade a gente vai colocar depois, quando ele tiver já com leite de coco, tá? Aí. Azeitinho de dendê, tá aí, bonitinho. E vamos começar a cortar o nosso tomate e os outros ingredientes também, que são os pimentões, né? O tomate eu vou cortar aqui, lógico, ele já tá lavadinho. Também, rodelinhas mais finas. Vou colocar ali. Você viu, né? A muqueca é o prato de uma panela só. Não tem jeito, gente. É fácil, fácil demais. Daí, se você quiser, você faz um arrozinho para acompanhar, né? Eu, como sou fominha, eu como só ela. Gosto da muqueca sozinha, para eu poder, sabe? Assim. Ó, eu vou cortar esse tomate, vou colocar o tomate lá e vou começar a cortar os pimentões, combinado? Daqui a pouquinho a gente termina a nossa receitinha, ó. Colocando aqui o tomatinho em pedaços, bem gostosos. Ainda hoje, nós temos o final da nossa receita, nós temos um bate-papo muito legal com o Flávio Zani, lá dos estudos de Araçatuba, a respeito da vasectomia. Gente, esse assunto é bem legal e bem importante. Às vezes, ó, ajuda muito, né? Vamos lá? 11h14, eu volto já. 11h15, voltamos ao vivo. Coloquei o tomate, vou deixar aqui a muqueca cozinhar um pouquinho. E enquanto isso, eu chamo o nosso amigo Flávio Zani. Agora é contigo aí de Araçatuba. Boa, Mira! Passa a bola pra cá que a gente segue o jogo aqui no nosso programa. E, gente, agora a gente vai falar sobre vasectomia. Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento de 40% nas cirurgias de vasectomia no Brasil em apenas 2 anos. Foram aí aproximadamente 67 mil em 2022 e 95 mil em 2024. Subiu bastante. E esse crescimento inclui também homens jovens e sem filhos. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre este procedimento que está cada vez mais popular. Por isso que eu convidei o Dr. Maurício Tunes, que está aqui com a gente, que é urologista, e vai falar um pouquinho mais sobre este assunto. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que está feliz de ter você aqui. Obrigado.
e nós percebemos que esse é um assunto que mexe realmente com as pessoas, com as famílias. Tamanha a quantidade de movimento que a gente já está no nosso WhatsApp, de dúvidas pra gente. Então vai ter muita gente perguntando coisas para o senhor aqui hoje. Agora, o senhor tem percebido esse aumento mesmo? Sim, é perceptível no consultório, né? Um aumento bem significativo. E é porque mudou muito as características aí do planejamento familiar, né? Então as pessoas não querem mais ter tantos filhos, né? Tem o custo da criação dos filhos, então acho que mudou o perfil muito da população e isso reflete na vasectomia, né? Agora, doutora, acho que antigamente, ou até pouco tempo atrás, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, existia uma idade mínima para vasectomia, se não me engano 25 anos, isso. Alguma coisa assim. Isso se mantém até hoje ou não? Existia uma normativa, não era uma lei, mas existia uma normativa da Sociedade Brasileira de Urologia, né, que ela orientava que a pessoa tivesse mais de 25 anos e 2 filhos, né? Hoje em dia isso mudou, né? Hoje em dia isso está muito individualizado, então cabe a gente conversar bem com o paciente, explicar os prós e contras de se realizar a vasectomia, né? E se for de comum acordo aí do paciente em relação ao planejamento familiar dele, não existe uma quantidade de filhos necessárias para se fazer a vasectomia. Inclusive, pode ser feito em até quem não tem filhos hoje em dia. Olha só. Desde que muito bem conversado, muito bem orientado, né? O paciente tem que ter a ideia de que a vasectomia ela tem que ser feita com o intuito de ser definitiva, né? Não fazer algo temporário. Olha, eu quero fazer a vasectomia por 2 anos, doutor, depois eu quero reverter. Tem como reverter? Tem como, mas o ideal é que se faça já para encerrar o teu planejamento familiar ali de filhos. Por isso que é uma decisão que tem que ser muito bem pensada e discutida antes. Exatamente, não é? Exatamente. Mas como é que é feita a cirurgia? Precisa ficar internado? Demora muito tempo? A vasectomia ela pode ser feita no consultório, desde que o consultório tenha estrutura técnica para isso, né? Então ela pode ser feita no consultório com uma anestesia local, ou ela pode ser feita no hospital, no ambiente hospitalar, caso o paciente queira tomar algum anestésico para dormir, alguma sedação, né? Fazer a vasectomia de forma mais confortável nesse sentido, aí tem que ir para o ambiente hospitalar. Mas ele vai, interna, faz o procedimento, né? Cerca ali de 1 hora depois, é o tempo de recuperação dessa sedação, ele pode ir para casa. Ah, não precisa ficar internado. Não precisa ficar internado, né? É uma recuperação rápida. Se o paciente depois faz um trabalho administrativo, assim, com pouco peso, no outro dia ele já consegue trabalhar. Se é um paciente que faz que tem um trabalho com uma carga de peso maior, ele melhora ali ficar de 5 a 7 dias de recuperação. Perfeito. Então é correto a gente dizer que a vasectomia é um método contraceptivo. A vasectomia é um método contraceptivo, né, que tem o intuito de ser definitivo, mas nada é definitivo na medicina, né, mas ela tem esse intuito de ser para longo prazo. É um método contraceptivo, um dos mais seguros. Perfeito. Agora, doutor, nós falamos sobre vasectomia informalmente, viu, doutor? A gente foi perguntando aqui pelos corredores, conversando com as pessoas, com homens que não fizeram o procedimento e nós percebemos que surgiram muitas dúvidas, muitas perguntas em comum. Então a gente viu, as pessoas têm dúvidas parecidas sobre este assunto e nós transformamos essas perguntas em telas para ficar mais fácil do pessoal de casa visualizar e para o doutor tirar essas dúvidas. Legal. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Essas dúvidas que vão aparecer aí, são dúvidas em comum que nós fizemos aqui a nossa pergunta. A primeira delas, existe contraindicação? Tem alguém que não pode ou não deve fazer a vasectomia? Não existe nenhuma contraindicação técnica, né? As contraindicações era isso que a gente estava conversando em relação ao planejamento familiar. Perfeito. Né? Se a pessoa estiver muito bem orientada, ciente da conduta dela, estiver como um acordo ali com quem ela se relaciona, né? Com quem ela está constituindo essa família, ou se não tiver uma família, mas ela não quer ter filhos, então não tem nenhuma contraindicação. Inclusive pessoas bem mais velhas, né? Já fiz vasectomia em pacientes de 70, 75 anos. Olha. Isso é importante porque o homem ele tem uma vida fértil até o final da vida. Sim. Né? Então, quando o homem decide fazer uma vasectomia lá aos 30 anos, 40 anos, ele está tomando uma decisão
para o resto da vida, teoricamente. Né? Perfeito, olha só. E tem mais uma pergunta aí que também foi uma pergunta incomum aqui das pessoas que nós saímos na nossa enquete informal, e essa é maravilhosa porque era uma dúvida que eu tinha também. Coloca aí na tela, por favor. Olha só, doutor. A cirurgia é dolorosa. Querem saber se dói, se não dói, como é que é esse negócio? Tem anestesia? Tem. A vasectomia, ela pode ser feita, como eu disse, ambulatorialmente, né, no ambiente do consultório, com uma anestesia local. Então, o paciente, ele tem a sensação do tato do médico, né? Mas ao incisar a pele é feita uma anestesia. Então, é anestesiado ali de forma local a estrutura que vai ser operada. Existe a possibilidade também, como eu disse, de o paciente falar, não, doutor, eu não quero estar acordado, eu não quero vivenciar isso. Aí tem que ir para o hospital. Aí ele pode receber uma sedação, né, de uma equipe de anestesia, vai lá, um anestesista, né, um médico anestesista, faz uma sedação, o paciente dorme, quando ele acorda, está feita a vasectomia, né? Esse é o cara que tem medo de dentista também, exatamente, certeza, exatamente. Né? Aquele barulhinho do dentista. Eu quero dormir, não quero ver nada. Quando eu acordar, tá tudo certo. Próxima pergunta, quer ver só? Essa é boa também. A pergunta é, o efeito da vasectomia é imediato? Essa pergunta é o que eu mais reforço no consultório para o paciente que vai operar, fazer a vasectomia. Ela não tem um efeito imediato. Depois que você faz o procedimento, o paciente ainda, o homem, fica eliminando espermatozoides no sêmen, né, no ejaculado, por um período, cerca de 20 a 30 ejaculações. Então a gente fala para o paciente que ele tem esse período, né, para ele se cuidar ainda, para a família se cuidar ali, né, o casal, para evitar filho, porque ele pode engravidar mesmo tendo feito a vasectomia. Depois desse período de 20 a 30 ejaculações, ele vai fazer um espermograma, né, que é uma análise clínica do ejaculado e para ver se não tem mais espermatozoide. Não tendo mais, aí ele está liberado. Perfeito, então não é imediato, não. Então, olha aí, fica aí essa informação importante aí para o pessoal de casa que está acompanhando a gente agora. Tem mais uma questão, a quarta questão, essa a gente colocou, eu esqueci de falar, a gente colocou em ordem inversa. Então, a primeira que nós mostramos foi a quinta, no nosso ranking assim da enquete, a quinta mais comum, depois a quarta mais comum, a terceira. Vamos ver qual foi a terceira mais comum, olha só. É a segunda mais comum essa, né? A vasectomia reversível, o senhor já falou que é possível, né? A vasectomia, ela é reversível de duas formas. Uma de forma natural, então o paciente que vai fazer a vasectomia, ele assina um termo de consentimento que está escrito lá que tem uma taxa de reversão espontânea de 1 para 2 mil. Os ductos lá, mesmo cortados, olha só. A natureza é sábia nesse sentido. Exatamente. Eles se reconectam espontaneamente. Né? Hoje em dia, com as técnicas, né, que a gente tira um segmento do ducto que leva os espermatozoides, que se chama deferente, então a gente tira um segmento, essa taxa diminuiu muito, né? Não é tão significativa assim. Né? E existe uma reversão cirúrgica, então por algum motivo o paciente fez vasectomia um tempo atrás e agora ele quer reverter essa vasectomia. Então hoje existe cirurgia, aí tem que ser feita no ambiente hospitalar mesmo, é uma cirurgia delicada que precisa de auxílio de microscopia, então a gente conecta um microscópio ali e aí a gente consegue recanalizar, né? Costurar de volta ali esse ducto para a pessoa voltar a ter espermatozoide no ejaculado. Quer dizer, a cirurgia para reverter, ela é mais complexa do que a vasectomia em si. Muito mais. Então isso tem que ser bem conversado com o paciente. Por isso que a vasectomia ela tem que ser feita com o intuito de ser definitiva. Né? Porque a reversão, e também a reversão não tem uma taxa tão alta de sucesso. Né? Você vai ter que acompanhar depois. Perfeito. Doutor, ficou uma pergunta que, como eu falei, na ordem inversa, então é a mais comum, aquela que foi feita por praticamente todos os homens da nossa enquete. O senhor arrisca, antes de colocar, o senhor arrisca sobre qual foi o tema dessa pergunta? Eu acredito que deva ser sobre a sexualidade. Vamos ver se o doutor acertou. Coloca aí na tela a pergunta, tá todo mundo querendo saber. A vasectomia interfere na função sexual. E aí, doutor, sim ou não? Como é que fica essa questão? Essa, de fato, é a mais comum mesmo. Não, a vasectomia não interfere em nada. Olha só. Logo depois que o paciente faz a vasectomia, ele não consegue ter relação ali mais ou menos uns 5 dias, 7 dias, porque incomoda, né? Mas ela não mexe nas taxas hormonais, nos níveis de testosterona, ela não interfere no libido, na ereção, ela não interfere
nem no volume do ejaculado. Então, o homem continua tendo ejaculação normal, atingindo o orgasmo, tendo as relações normalmente. Então, não tem um impacto da vasectomia nesse sentido. E o senhor ouve bastante essa pergunta? Todas as vezes que a gente vai conversar sobre vasectomia, essa pergunta, ela acontece. Apesar que hoje em dia os pacientes têm bastante acesso à informação, né? Então, eles já chegam bem orientados ali no consultório. É, porque essa foi de fato, nós sentimos isso aqui, doutor, quando a gente começou a fazer pergunta, teve gente que falou, não vou fazer vasectomia não, vai que o negócio para de funcionar. Teve gente que falou isso. Tem. Falei, calma, joga a pergunta para mim que eu transfiro pro doutor, o doutor resolve sua questão. Então não tem esse risco. Não tem. Muito bem. Pessoal, nós estamos com o WhatsApp aí para você que está assistindo a gente, não importa de onde você esteja, em que cidade você esteja. O senhor atende em Rio Preto também, né, doutor? Eu vou operar em Rio Preto. Vai operar em Rio fazer Preto? cirurgia robótica lá em Rio Preto, mais ou menos uma vez por mês. Olha que legal. Então, às vezes você aí de São José do Rio Preto e região, aqui de Araçatuba e região, Presidente Prudente e região, ou você que está assistindo a gente pela internet, né, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tem alguma pergunta para o doutor sobre a vasectomia, o doutor vai continuar aqui com a gente no nosso programa, a gente vai continuar acompanhando a receita da Mira no próximo bloco e ainda hoje a gente vai mostrar o que eu jantei no sábado à noite. Claro, né? Janta sábado à noite. Vocês vão ver o que aconteceu comigo na sexta-feira, no sábado à noite. Mas isso daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai pro intervalo e a gente volta com mais Tá Com Tudo ao vivo para você nesta segunda-feira, 11 da manhã, 27 minutinhos. Até já! Estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Com Tudo, segunda-feira gostosa, clima gostoso. Acho que é o dia perfeito pra gente realmente fazer uma muqueca na nossa casa, né? Se não der tempo de fazer na hora do almoço, pode fazer na janta, não é mesmo, Mira Filizola? Exatamente, Flávio Zani. Você está gostosíssimo com esse moletom. Ah, obrigado. Eu estou gostosíssima Tá com mesmo? esse tricô. E eu acho que a gente poderia nanar. Oh, Nanar, dormir. Você não acha? Acabar o programa, a gente come uma muqueca e faz naninha. Isso. E faz naninha. Ai. Será que tem gente vendo a gente fazendo naninha agora? Deve ter. Deve ter, certeza. Deitadão na cama. Muito bem, vamos continuar essa muqueca aqui, que é a muqueca da sogra. E eu tô esperando o seu WhatsApp. Ó, já chegaram vários WhatsApps, já vou colocar no ar. Quero saber o que você tá achando da muqueca, se você gosta da sua sogra, se você tem alguma pergunta a respeito da vasectomia também. Qual é a receita da sogra que você mais gosta aí? Me conte. E eu quero te mostrar esse cut. Esse cut desse pimentãozinho aqui que eu encontrei no mercado, gente. Olha que bonitinho. Eu não conhecia. É um pimentão, não é uma pimenta não, viu? É um pimentãozinho, ó. E aí eu aproveitei e trouxe ele para pôr aqui na nossa muqueca. Não é muito fofo? Muito bem. Mostrado o nosso pimentãozinho, cuti, cuti, cuti. A gente vai pro pimentãozão, que eu já fatiei aqui, tá? Aqui, por incrível que pareça, tem o amarelo e tem o verde. É que o verde já tava meio amarelo, o amarelo tava meio verde, eu não entendi nada. E ficou assim, tá? Ó, eu corto em alguns pedaços maiores assim, mas eu também deixo algumas fatias grandes, porque eu acho que a muqueca, ela tem essa cara, né, de ter o pimentão ali, né, maiorzinho. Então vamos colocar aqui, por esse aqui que tá bem amarelinho também. Ah, esses amarelinhos eu vou deixar assim, ó, tá vendo? É isso que eu acho legal, ó, esse tamanho aqui. Baixa um pouco o fogo, o peixinho tá lá embaixo, deixa esse pimentãozinho chegar no ponto. Vamos colocar o nosso piquitico também. Pimentãozinho pequenininho, cortadinho. Ah, o pituco de mamãe. Ah, coisa mais fofa de mamãe. Sal a gente já colocou. Vamos para o cheiro verde picadinho. Nossa, gente, esse cheiro verde tá parecendo uma couve, né? Comprei daqueles de saquinho. Muqueado aqui. Ó como é que é a televisão, ó. Muqueado atrás do forno, ó. Muqueado atrás do forno. O nosso saquinho de cheiro verde. Vou te mostrar aqui mais que tá muqueado atrás do forno. Pera aí, já. Bom,
Colocou o pimentão. Deixa eu ligar de novo aqui, porque ele... Coloquei aqui também. Vou colocar o restinho do azeite de dendê. Lembra que eu falei que eu ia deixar um pouquinho aqui? Eu coloquei até um pouquinho mais, tá, gente? Porque eu acho que ele dá toda a diferença. Então, coloquei um pouquinho mais do azeite de dendê. E a hora que ele está fazendo este barulho maravilhoso, ouça. Tá na hora de jogar o leite de coco. O leite de coco eu também não pus quantidade, porque depende do que você gostar. Mais molhadinho, menos molhadinho, fica a teu critério. Ó. Coisa linda de meu Deus. Coloquei um pouco, ó, praticamente mais da metade do vidro grande, tá? Agora você só faz assim, ó. E o perfume que subiu? Nó. Pra mim ainda tá pouco. Eu gosto que ela cozinhe mesmo nesse leite. Aff, gente, tá dando água na boca. Agora eu vou pôr um tiquinho mais de sal. Né? Depois a gente experimenta. Agora, ó, o azeite de dendê, ele vai começar a misturar no leite de coco. E ele vai começando a ficar, ó, amarelinho. Então, cuidado pro peixe não desfazer e virar um purê. Dá uma mexidela. Para ele ficar todo da mesma cor, ó. E tampa um pouco em fogo baixo para esse peixe pegar o gostinho de tudo que tá ali. Enquanto isso, vamos ler o nosso WhatsApp? Bora lá! Patrícia de Mendonça. Ô, Patrícia, tudo bem? Eu tenho um rancho aí em Mendonça, Patrícia. Olá, Mira. Olá, Flávio. Manda beijos para minha mãe e para minha sogra, as duas mulheres maravilhosas que eu amo. Aê, aí sim, a Patrícia tá aí, ó. A mãe e a sogra na foto, as duas, porque realmente, né, gente, tem isso. A gente zoa, né, com a sogra. Ai, a sogra chata, a sogra enche o saco e tal. Mas não é bem assim. Quando a gente acolhe de coração a sogra, ela acaba virando uma segunda mãe, né? E eu acho esse cuidado, esse carinho muito legal. Agora é o Adriano de Araçatuba. Bom dia, Mira. Que sua semana seja abençoada e produtiva. Amém, Adriano. Amém. Deus te ouça. Manda uma marmita pra mim aqui em Araçatuba. Muqueca é uma delícia. Pode deixar, Adriano. Eu vou começar a vender a muqueca da Mira. O que você acha? Vou mandar aí uma marmita pra você e uma pro Zane. Gertrudes, bom dia, Mira. Eu amo peixe e esse deve estar uma delícia. Estou anotando tudo, vou fazer. Gertrudes, se você não anotar tudo, você ou alguém aí de casa, não se esqueça que a receita fica nos destaques do meu Instagram. Você vai lá, me segue, @mirafilizola. Nos destaques estão todas as receitas lá, inclusive as do ano passado. As receitas mais antiguinhas também estão lá. Muqueca fervendo, ó que linda. Dá uma olhada. Bonita. Deu pra ver já? Aê, muito bem. O Ilivaldo de Catanduva. Bom dia. Como será que chamam o Ilivaldo? Deve ser de Valdo, né? Ô, Valdo. Bom dia, Miri e Flávio. Estou assistindo ao programa. Muito bom. Manda um alô para Catanduva. Um beijo, povo de Catanduva, que tá sempre ligadinho aqui na gente, né? Gostoso demais. E agora, a Sinhá de José Bonifácio. Bom dia, Miri e Flávio. Meu almoço hoje é carne de panela com cenoura, quiabo e pirãozinho de farinha. Um abraço para você. Olha o prato da Sinhá, que coisa deliciosa. Gente, tá de parabéns, hein? Tá de parabéns. Muito obrigada aí por mandarem as fotos, por compartilharem. E aqui atrás do meu forno, vou te mostrar o que tá muqueado. Renato, vem cá, vamos mostrar os bastidores da televisão. Zani, vem ver comigo como é que funciona o bastidor da TV. Cadê? O que tem aí? Porque eu fico com medo e eu fico muqueando minhas coisas aqui. Tem o resto do pimentãozinho. Bonitinho esse pimentão, hein? Uma gracinha, né? Tem saquinho de mercado.
Ah, toda cozinha tem. Toda cozinha tem. Tem 3. O que mais? Tem o meu sacola de remédio, Na cozinha, tá bom. que eu não sei porque tá aqui. Tem o meu celular e a minha chave do carro. Olha, isso é importante não perder, né? Então, por quê? Porque eu chego, venho aqui pra cozinha e vou muqueando as coisas aqui atrás. Agora vocês já sabem como é que é a TV do nosso Brasil. Do nosso, o que que é? Aqui? Olha lá, gente. Aí, pronto. Muito bem. Flávio. Ó como é que tá a muqueca, Flávio. Vamos comer? Ó, não vai deixar queimar essa muqueca. Eu quero ver você comendo e quero que Você tá você louco? jogue ela um pouquinho pra mim aqui agora. Olha que linda. Olha, tá muito bonita. Ó, já tô pronto aqui, Será ó. que vale a pena a gente tirar e pôr aqui? Ou deixar na panela? Vai pôr a boquinha, Flávio? É claro. Então vamos, vai. Tá quente, Vou pegar hein? aqui um Você caldinho assopra, pra hein? você. Tá quente, você vai ter que assopra, assoprar, hein? tá? Ah, tá bom. Eu assopro. Você assopra? Assopro, claro, pra comer. Vai, vamos lá. Vai ter que assoprar, Ai, pera. meu Deus. Pera aí. Pega, Flávia, assopra. Calma. Vou tirar porque tá quente. Vou comer agora, tá? Tá, 1, 2, 3 e já. Pega. Mira do céu. Doutor, tá bom, hein? O que você achou? Pena que a tecnologia não chegou até aí, chegou só aqui. Doutor vai querer vir fazer uma pauta aqui na próxima segunda. Certo ele, se for pra ele Gente, comer. eu ia colocar aqui, ó, né? Eu ia colocar aqui, mas eu acho que não há necessidade. Porque aqui na panela tá tão bonita. Então, você, quando for servir, claro, você coloca aí, né, Zani, num prato bem bonito, bem legal, pra você servir pras pessoas que você ama, pra sua sogra. Ai, ai, que vida difícil a minha, viu? Vida difícil, 11h40 da manhã, estamos ao vivo. Eu não fiz arroz porque eu fiquei com preguiça. Mas tudo bem. Deixa eu tirar isso aqui daqui pra gente comer. Hoje eu acordei sincerona. Mira sincera. Ai, que delícia, gente do céu. Ó, vou por aqui. Se liga, se liga. Então até parei de falar. Nossa Senhora. Nossa, tá um cheiro, gente. Esse fica uma textura esse peixe. Olha aqui esse pedacinho aqui. Nossa. Então, de novo. Ai, que aguaceira é essa? Gente, eu gosto assim, eu gosto de comer com colher, eu gosto de beber esse liquidinho. Mas você não precisa fazer assim, você só pode jogar só um pouquinho. Eu gosto que o peixe cozinhe no leite de coco, entende? Porque daí ele chupa tudo, né? E depois que você comer e colocar na geladeira um pouquinho, ele diminui bastante também, tá? Vamos lá. Minha vez agora de experimentar essa delicinha. Ó o peixe derretendo aqui, ó. Tá quente para um... Caramba. Viu a fumacinha? Gente, que delícia. Que delícia, você não tem ideia. Pra mim faltou um pouquinho de sal. Faltou um pouquinho de sal. Aí a gente coloca no prato mesmo. Mas vocês sabem do meu histórico com sal, né, gente? Vocês sabem que eu com sal a gente não se dá muito bem. Ó, aqui. Agora eu vou pegar um pimentãozinho pequenininho, ó. Esse aqui pedaço é pro Zani, pro nosso menor aprendiz, Lucas. Bralu, que tá aqui no meu ponto, pro Marquinhos, que tá aqui no meu ponto. Esse aqui vai pro Dodô. Pro Dodô esse. Pro Renato, não. O Renato tá aqui. Ele vai comer, gente. Dodô, não.
Mamãe acertou hoje, hein? Mamãe acertou, mamãe acertou. Tá uma delícia, tá uma delícia. Só faz, gente. Nesse friozinho, tá sensacional. Você aí de casa que gosta de peixinho, Flavinho. Ai, Flavinho, olha, mira. A vida é difícil, viu? As segundas-feiras difícil. Não, e assim, sabe? Porque daí é uma comida aconchegante, né? Sim. É uma comida aconchegante. Sabe o que é isso aqui? O quê? É por conta de... Teve uma pessoa que olha, sexta-feira comeu costela. Guardou rancor, você guardou rancor de mim. Todo mundo aqui comeu costela. Ó Deus vendo. Mas ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você escolheu um prato maravilhoso pra você se vingar, porque eu amo isso que você tá comendo aí agora. Eu tô morrendo de vontade aqui, minha boca tá salivando. Não, mas você viu que é facinho, vai. Sim, facinho. Vou fazer na minha casa. É só tacar tudo na panela, Zane. É, exatamente. E ficou bom Corta tudo, põe tudo na panela, tempera, põe sal, acabou. Tudo bem. Ai, gente, vou acabar de comer aqui, acabar de almoçar aqui, agora são 11h44, ainda hoje tem mais entrevista direto de Araçatuba com o Flavinho, combinado? 11h44, a gente volta já. Estamos de volta, 11h46 e agora eu passo a bola para o Flávio Zani nos estúdios de Araçatuba. Vamos lá, Flavinha, contigo. Boa, Mira. Agora tá de barriguinha cheia. Ela vai assistir a gente de barriguinha cheia. Tá certa. Fez muito bem. Gente, vocês já sabem que no próximo domingo tem o Troféu Imprensa aqui no SBT. Essa será a primeira edição dessa premiação sem o nosso querido Silvio Santos. A apresentação ficou com a Patrícia Abravanel e com o Celso Portiolli. E eles receberam muitos artistas que foram lá pegar os troféus que eles ganharam em outras edições, né, em edições anteriores do programa e que estavam acumulados. Por exemplo, vai o Matheus Solano, que foi receber o troféu ainda pelo Félix, que ele fez aí há mais de 10 anos, né? O Galvão Bueno também participou da premiação, recebendo os troféus que ele acumulou durante a carreira. A Tata Werneck, a Fátima Bernardes também apareceram para receber os troféus deles e também muitos outros artistas. O nosso Troféu Imprensa acontece no dia 4 de maio, próximo domingo, a partir das 7 da noite. Vale muito a pena você conferir, inclusive uma edição que vai ter 5 horas de duração. Primeira vez que isso acontece, vai ser de fato aí uma versão nova do Troféu Imprensa. E nesse final de semana que passou, teve churrasco on fire, com a dupla Fernando e Sorocaba em Araçatuba. E eu, este ser humano que está aqui conversando com vocês em casa, eu fui pela primeira vez nesse evento. Gente, é bom demais. André Fournier, parabéns, viu? Que evento maravilhoso. E teve um determinado momento em que eu fui sendo levado, cheguei lá na frente do palco, bem na frente do palco. E aí eu não sabia, eles estavam fazendo um arroz carreteiro, bem em cima do palco, o próprio Sorocaba ali ajudando a colocar o arroz. Aí o Fernando subiu para colocar os temperinhos. E olha só o que aconteceu, põe aí. Começou a trabalhar agora, né? Já tá cantando música de carnaval. Ô, Mila, mil e uma noite, na praia, no barco, no farol apagado. Comi, gente, comi o arroz carreteiro que o Fernando e Sorocaba fizeram. Que delícia, que show e que evento. Nossa, eu jantei muito bem. Jantei tão bem quanto a Mira almoçou hoje. Oh, coisa boa. Fiz questão de mostrar pra vocês, porque eu não sabia. Eles fizeram, doutor, o arroz carreteiro em cima do palco. Eu nunca tinha visto isso. E o senhor come arroz carreteiro? Adoro. Adora? Muito. E o senhor tem sogra? Tenho. Aproveitando que hoje é o dia da sogra, quer mandar um abraço, um beijo pra sua sogra? Quero um beijo. Ela chama Silvia, mora em São Paulo. Uma graça. Gosta da sogra? Gosto. Muito bem. Tá vendo só, gente? Não tem esse negócio de odiar a sogra. Eu também amo a minha sogra. Quero mandar um beijo pra dona Margarida, que está lá em Guaraçaí. Ela tem loja lá, tem uma televisão, deve estar assistindo agora, deve ter caído da cadeira. Sogra, tudo bem? Um beijo, senhora. Agora, doutor, muitas perguntas chegaram. Eu acho que a gente nem vai conseguir mostrar todas as perguntas aqui no nosso programa, mas
Vamos tentar resolver aí as questões de pessoas que estão vendo a gente em casa agora. Pode colocar aí na tela, por favor. Bota aí. O doutor já vai ajudando aqui a gente a responder. O Ivanildo é de Presidente Prudente. Ô, Ivanildo, ó, parabéns pelo programa, Zane, assisto todos os dias na hora do meu almoço, olha que legal. Tenho uma dúvida sobre o assunto de hoje. Trabalho como motorista de aplicativo e passo o dia sentado dirigindo. Quanto tempo depois da vasectomia eu posso retomar o meu trabalho? E aí, doutor, o que o senhor tem a dizer ao Ivanildo? A gente conversou um pouco disso, né? É verdade. Na recuperação. Acho que como ele ficar muito tempo sentado, ele vai precisar ali em torno de 5 a 7 dias para voltar à rotina normal dele de trabalho, né? É muito tempo sentado, aí a calça ou a cueca pode apertar um pouco ali a região que foi operada e aí sentir um pouco mais de incômodo. Então eu sugiro que ele fique mais tempo aí parado. E uma questão interessante, porque o senhor tinha comentado de serviços mais, talvez, que exigissem peso maior, Isso, né? Exatamente. Mas nesse caso ele fica muito tempo sentado. Sentado, né? Exatamente. Então, assim, eu citei ali um trabalho administrativo, mas que a pessoa consiga, às vezes, levantar, né, parar um pouquinho, né? Agora, se for ficar um tempo longo dentro do carro, dirigindo ou viajar, eu sugiro que espere mais um tempinho. Perfeito, Ivanildo. Obrigado pela pergunta aí de Presidente Prudente. Aproveitar e mandar um beijo para todo mundo aí da região de Presidente Prudente que tem o maior carinho pela gente. Obrigado mesmo, viu? Tem mais? Tem, claro que tem. Fábio de Araçatuba. Bom dia, vasectomia engorda que nem os animais quando são castrados. Essa é uma pergunta boa, porque a gente pode até confundir vasectomia com castração, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem. É uma questão técnica aí. A vasectomia não é uma castração, é um método contraceptivo. A castração existe, às vezes, em algumas situações na medicina que precisa fazer. Antigamente se fazia mais, né, castração. Hoje tem medicações que agem como se fosse uma castração ali para o homem, né, por algumas situações, né. Por exemplo, tratamento de câncer de próstata avançado, às vezes precisa fazer uma castração química, que a gente chama, né. Sim. Mas isso não tem nada a ver com a vasectomia. A castração, ela mexe principalmente com os níveis hormonais, com os níveis de testosterona. A vasectomia não altera o nível de testosterona, nem para mais nem para menos. Então, não tem ganho de peso devido à vasectomia. Perfeito. Doutor, a Mira lá em Rio Preto tem uma dúvida. Coloca a Mira aí, por favor, para a gente já colocar a Mira em contato direto com o doutor para já fazer a pergunta para ele. Mira. Obrigada, Zane. Obrigada, doutor. Vocês falaram agora em castração e me veio uma coisa muito forte na cabeça, doutor. Como que você lida com o machismo dentro do consultório? Já teve alguns homens que foram até lá dizendo que querem fazer a vasectomia, mas por questão machista falam que não, que vão deixar de ser homem, que vão deixar de ter, como você falou, libido, né? Que não é o caso. Já teve situação assim? Sim. Bom dia, Miriam. Primeiro, um prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Não, tem sim, é super comum isso no consultório, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais informadas, melhores informadas, né? Mas existe sim esse machismo. E aí cabe a gente como profissional ali desmistificar isso tudo, né? Falar o que de fato é a vasectomia. E quando a gente está falando de um planejamento familiar, é muito mais fácil para o homem, né, ser submetido a uma vasectomia do que a mulher ter que fazer um procedimento invasivo para se fazer o método contraceptivo ali da mulher, né? Então é mais prático, é melhor que o homem faça, né? Então a gente conversa bastante disso no consultório e cabe a gente, né, tirar essas dúvidas e esclarecer tudo. Boa, Mira. Eu acho que é uma questão até que de preconceito mesmo, que vem caindo, o senhor mesmo falou isso, até mesmo a respeito do câncer de próstata, né? Ao exame que é realizado, que antigamente as pessoas descartavam completamente essa questão por preconceito. E aos poucos, esse preconceito, pelo menos a gente percebe isso, vem caindo. Então, boa pergunta da Mira. Obrigado, viu, Mira? Dá tempo de colocar mais do WhatsApp? Dá. Bota mais perguntas. O Sérgio de Penápolis. Zane, Mira, adoro vocês. Como a gente fica sabendo que a vasectomia deu certo? O senhor comentou também, né? Através, depois de um tempo. Depois de um tempo, né? A gente fala ali em torno de 2 a 3 meses, né? A pessoa faz um espermograma, né? E nesse exame vai se analisar a presença de espermatozoide ou não. Não tendo espermatozoide, a vasectomia foi funcionante, né? Foi resolutiva ali e o homem está liberado. Perfeitamente.
Boa, que a gente tem mais tempo para responder as perguntas que estão chegando. Gente, vocês são maravilhosos, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Coloca aí, vamos ver. O Leonardo de Araçatuba. Estou na audiência aqui no edifício Eldorado, em Araçatuba. Pessoal do edifício Eldorado, o que é mais eficiente para evitar filhos? A vasectomia ou a laqueadura? Aí, parece que estava assistindo a gente mesmo e já mandou a pergunta, ou ele mandou antes. Mandou antes, olha só. As duas têm uma alta taxa de resolutividade, né? São uma alta taxa de sucesso pelo que elas propõem, Sim. né? A diferença é que para fazer a laqueadura é um acesso intraabdominal. É um procedimento bem mais invasivo do que se fazer a vasectomia, né? Então aí precisa de fato ir para o hospital, a mulher precisa ser submetida a uma cirurgia mais invasiva, né? E é previsto que não se faça a laqueadura durante o parto. Então não pode fazer a laqueadura durante o parto. A mulher teria que ser submetida a outro procedimento para se fazer a laqueadura. Perfeito, doutor. Para a gente não deixar ninguém sem resposta, coloca a última pergunta aí rapidinho, ó. Eduardo de Catanduva. Ô, Catanduva, vocês são maravilhosos também. Depois de reverter a vasectomia, é possível fazer de novo? Abraço, Zane, parabéns pela entrevista com o doutor. Então, acho que é aquela pessoa que... Não, como é que é, Leonardo? Esqueci o nome dele. Precisa pensar melhor, né, antes de fazer, para não ficar essa questão. Não, teoricamente ele pode fazer, né? Então ele fez vasectomia, ele quer reverter, ele consegue fazer isso e depois ele quer de novo, teve o filho, ele quer fazer a vasectomia de novo. Então isso tecnicamente é possível, Sim. tá? Agora uma sugestão que eu daria para ele é às vezes ele procurar um centro de fertilidade e que aí ele pode ali, com a vasectomia, fazer punções ali do testículo ou do ducto deferente, aí ele fertiliza, tem o filho dele e já continua com a vasectomia, né? Muito então, bem. Essa é uma saída, uma opção. Boa, doutor. Muito boa resposta. Rodolfo, vem pra cá, por favor. A gente tá batendo um papo hoje Tudo aqui. bem, doutor? Olá, Como filho. vai? Tudo bem? O senhor já fez vasectomia ou não? Não fiz Ainda não. Mas você já tem mais de 25, não precisa Eu mais. tenho bem mais que 25, já tenho 41 e 2 filhos. E 2 filhos. Até na normativa antiga já era possível. Ô Rodolfo, daqui a pouco começa o TH Mais Notícias. Quais são os destaques de hoje? Pois é, vamos trazer informações sobre o concurso da PM que vai estar com as inscrições abertas também. Legal. Fim de semana foi muito chuvoso, né? Em Araçatuba teve um acidente que provavelmente pode ter sido provocado por isso. Uma motociclista, ela acabou sendo atingida por uma caminhonete, morreu. Teve um incêndio agora de manhã também em um apartamento no Jardim das Américas, em Rio Preto. Tem muitas outras informações importantes daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, no TH Mais Notícias. Me permite? Claro. Eu não posso passar sem dar esse recado, dia da sogra, que vocês falaram. Dona boa. Eva, ó, beijão, viu? Como Tem que chama fazer sua moral. sogra? Dona Eva. Dona Eva. Tá assistindo, viu, Flávio? Porque senão já viu, né? Assistindo de onde? De que cidade? Lá de Presidente Venceslau. Eita, presidente Venceslau. Dona Eva, um beijo pra senhora. Mira Filizola. Você tem sogra, Mira? Não tenho sogra, eu tenho sorte. Ô Mira, e amanhã o que você vai trazer pra gente aí de Rio Preto? Ai, meu Deus do céu. Ai, amanhã é dia que eu recebo o querido Yuri. Aqui, ó, como tá pertinho aí, né, do Dia do Trabalhador, a gente vai falar dos trabalhadores de cada signo. Que trabalhador será que você seria, né? Vamos ver. E também tem o tarô pra semana, gente. E eu já falo desde já pra você mandar, tanto no nosso WhatsApp quanto lá no meu Instagram, as perguntinhas, os dilemas que a gente vai tirar o tarô e tentar te ajudar. Combinadíssimo? Ó, uma ótima semana pra todos nós, pra vocês aí de Araçatuba, pra vocês de casa. E eu espero amanhã, 11 horas. Combinado? Boa, Mira. Ótima semana pra você também. A gente vai se ver amanhã às 11 da manhã. Paulinho, solta a música aí que nós combinamos. Coloca aí, por favor. Ó. Flashback. Vocês gostam de flashback? Bom demais. Ó a Mia dançando, ó. Isso porque ela aprendeu a dançar, hein? Amanhã é dia de flashback aqui no Tá Com Tudo. Nós vamos receber um grupo de Guararapes que se reuniu para não deixar os passinhos dos anos 70 e 80 morrerem. E amanhã também tem o Ademir e o giro ácido pelo mundo dos famosos. Imperdível, gente. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Obrigado. As portas estão sempre abertas para o senhor. O jornal começa na sequência. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau.